Era meu primeiro ano do ensino médio e quase me esqueci disso até que meu pai tocou no assunto alguns dias atrás. Decidi compartilhar, pois encontrei uma captura de tela relacionada a isso depois que meu pai me lembrou que moro bem perto de um shopping center, a 3 minutos de distância. Antes da escola, talvez 1 ou 2 vezes por semana, eu parava para comprar donuts ou suco de laranja. Eu vou muito a essa loja, então reconheço uma quantidade razoável de funcionários. Um dia, antes da escola, decidi passar e comprar donuts. O layout da entrada é importante. Ao caminhar até a porta, há um enorme conjunto de carrinhos de compras nos quais um funcionário normalmente trabalha, recolhendo os carrinhos no estacionamento enquanto você se afasta da entrada e sai da loja. Se você virar à esquerda, entrará no grande estacionamento. Você pode caminhar direto para a lateral do prédio, onde também há cerca de 20 vagas de estacionamento. Há uma saída na lateral do prédio que fica mais perto da minha casa e menos movimentada que a estrada principal. Eu dirijo uma caminhonete, então costumava estacionar daquele lado. É bem iluminado, com câmeras e próximo a outra loja, etc. Então nunca me senti isolada. De qualquer forma, estaciono na lateral normalmente e entro nesta loja. Ao passar pelos carrinhos de supermercado em frente às portas, há um funcionário que não reconheço. Ele me diz bom dia e eu respondo. Nada de estranho. Entro na loja, pago meus donuts e saio. Então eu vejo o cara novamente. Ele está apenas olhando para mim. Meio estranho, mas continuo andando até meu carro. Chego ao lado do motorista do meu carro, abro-o, entro e coloco minha comida no lado do passageiro e me viro, estendo a mão e fecho a porta do lado do motorista. Quando estendo minha mão, outra mão impede que a porta se feche e o suposto funcionário se coloca entre minha porta e eu. Alarmes estão disparando em minha cabeça. Ele me perguntou qual era meu nome e eu estupidamente dei a ele meu nome verdadeiro porque estava em pânico. Ele pediu meu telefone e eu disse que não. Disse que tinha que ir para a escola e que estava atrasada. Mas ele não aceitou um não como resposta e não se movia dali. Então acabei dando a ele um número falso e ele finalmente saiu da minha porta. Cheguei ao estacionamento da minha escola e liguei para meu pai para contar o que aconteceu e como era o cara. Achei que era o fim de tudo, mas ficou mais estranho. Alguns dias se passam e recebo uma mensagem direta de um cara no Instagram. Não tem como ele saber meu sobrenome, apenas meu primeiro, o que é super comum. Recebi uma mensagem durante minha aula de história, na qual nos sentamos em grupos de 4. Conto para as pessoas da minha mesa o que aconteceu, e sem mencionar sua aparência ou seu nome, uma garota da minha mesa, também chamada Sara, abre sua página do Instagram e pergunta se é ele. E era ele. Eu perguntei como ela sabia. Aparentemente ele também mandou uma mensagem para ela e para outra garota da nossa turma também chamada Sara. Uma das garotas com meu nome trabalha na loja com ele e disse que ele era incrivelmente assustador o tempo todo. Tipo, ele a seguia até a sala de descanso sempre que ela entrava. Ele chegou ao ponto de mudar de turno para trabalhar com ela e convidá-la para sair. Durante o almoço, fiquei na sala do meu professor de história com algumas meninas que também receberam mensagens e explicamos a ele o que estava acontecendo e ele disse para ir até a segurança do campus e contar a ele só para ter certeza de que ele não estava por perto na escola. A garota que trabalhava com ele conversou com o gerente também e o cara acabou sendo demitido e um boletim de ocorrência foi feito. Mas isso acho que foi de certa forma um erro, pois somente ativou a raiva dele de uma maneira inexplicável. Alguns dias depois dele ser demitido, de madrugada acordei com um barulho muito alto na frente de casa. Meus pais não acordaram, já que dormem no fundo e não ouviram. Olhei pela janela só para ver o mesmo cara depredando minha caminhonete com pauladas e pedradas. Por fim ele furou os 4 pneus e jogou uma pedra pela minha janela que quase me acertou. Pai foi embora. Nesse momento, depois de sair de um tipo de transe sem saber o que estava acontecendo, corri até o quarto dos meus pais. Lá o acordei, e ele desceu correndo até a frente de casa para ver o que tinha acontecido. Não havia ninguém. Somente minha caminhonete toda destruída e com um bilhete no para-brisa. No bilhete dizia, ainda não acabou. Dormi com meus pais naquela noite e pela manhã iríamos à polícia. No dia seguinte, quando estávamos quase indo até a delegacia, recebi uma mensagem do meu amigo William. Na verdade, era uma gravação. Na gravação, minha amiga, que trabalhava na mesma loja que aquele doente, estava caída no chão, levando vários murros e o gerente do local caído no canto, possivelmente desacordado.
Acontece que aquele desgraçado entrou no turno dela e nem deu tempo a ela de raciocinar. Ele chegou dando vários murros nela e o gerente foi para cima dele, onde acabou sendo apagado também com um murro. Ele estava em estado de fúria. Ele a mataria se outros clientes não o tirassem de cima dela. Felizmente, após alguns dias, ela ficou bem e ele foi preso. Ainda tenho medo dele vir atrás de mim. Isso aconteceu há cerca de 4 anos e eu tinha 20 anos na época. A primeira vez que me encontrei com esse cara que se tornou meu perseguidor, ele estava do lado de fora da loja coletando dinheiro para as doações de Natal do Exército da Salvação. Sou uma pessoa bastante amigável, então gosto de dizer oi para as pessoas que trabalham em lugares que frequento para ser legal. Esse cara tinha mais ou menos a minha idade. Era muito alto, com olheiras sob os olhos escuros, cabelo preto curto e uma expressão meio vazia nos olhos. Conversei com ele por talvez 2 minutos. Apenas um bate-papo sobre o tempo e outras coisas. Nada particularmente memorável ou interessante, e então acenei um adeus e fui para casa. Mal sabia que aquele único momento seria o início de algo que me deixaria genuinamente com medo. 4 ou 5 meses se passaram e eu não o via novamente. Mas um dia, enquanto eu estava fazendo compras com uma amiga, enquanto conversávamos, ela de repente ficou muito quieta. Me virei para ver um cara que devia ter pelo menos 1,90 m de altura, elevando-se sobre mim a menos de 20 centímetros do meu pescoço. Ele disse, oi, e me disse que se lembrava de mim naquele dia de dezembro. Então me pediu meu número. Por ser tão jovem e nunca ter experimentado esse tipo de interação antes, eu disse a ele que não tinha meu número memorizado, mas que iria anotar o dele e mandar uma mensagem mais tarde. Eu meio que acenei meu telefone para ele, apontando meu namorado na época, cuja foto era meu papel de parede, fazendo questão de dizer, olha, esse é meu namorado, esperando que ele entendesse, mas sem sorte. Ele me disse seu número, que imediatamente bloqueei quando saí. Ele se inclinou bem perto e disse em voz baixa, você é muito linda, é por isso que quero seu número. Neste ponto, comecei a me sentir genuinamente desconfortável. Eu disse, sim, claro, foi bom conversar com você, mas precisamos voltar às compras, e eu agarrei minha amiga e a arrastei, lançando um olhar de pânico a ela. Aparentemente ele a assustou também. Ele chegou tão perto de mim e ela não sabia o que fazer. Quero deixar claro que não sou exatamente uma garotinha. Tenho 1,80 m e uma constituição sólida. Certamente consigo me controlar e muito raramente me sinto intimidada na presença de alguém. Mas esse cara me fez sentir muito pequena e assustada. Ele passava uma sensação de terror. Nos meses que se seguiram, ele me faria sentir realmente assustada. Eu esperava que aquela interação assustadora fosse a última, mas infelizmente não foi o caso. Depois daquele encontro inicial, não importava em que caixa eu estivesse, ele sempre parecia aparecer perto do final quando eu terminava de fazer compras, e toda vez que eu estava na loja, eu o notava com o canto do olho me observando, não importa em que área eu estava. Uma vez, até o peguei me seguindo até meu carro. Nesse momento, fiquei com muito medo e resolvi falar alguma coisa para os gestores. Depois de avisar o que estava acontecendo, eles me garantiram que iriam falar para ele não falar comigo. Depois disso, ele não falava mais comigo, mas eu continuava a vê-lo me seguindo à distância pela loja. Comecei a ficar com medo de ir nessa loja. Mas sou uma daquelas pessoas teimosas que se recusa a ser intimidada por alguém a ponto de parar de fazer alguma coisa. Eu esperava que talvez fosse uma coincidência ele estar me seguindo. Afinal, era uma loja muito grande e talvez ele só tivesse coisas para fazer que aconteciam nas áreas onde eu estava comprando. Então comecei a prestar muita atenção ao que me rodeava. Durante meu último encontro com ele, fui até a loja para pegar apenas 2 ou 3 itens que eu precisava para o jantar naquela noite. E pela primeira vez o vi parado do lado de fora da loja. Quando cheguei lá, ele estava de costas para mim. Corri rapidamente para dentro esperando que ele não me visse. Infelizmente, alguns minutos depois, eu o vi bem no fundo da loja e com os itens em mãos, imediatamente fui direto para a frente. Assim que cheguei perto do caixa, me abaixei atrás de uma das prateleiras e observei atentamente a frente da loja para ver se ele apareceria. Observei enquanto ele olhava para cima e para baixo no caixa, e quando ele não me viu lá, eu o vi sair. Nesse ponto, corri rapidamente para o caixa aberto mais próximo. Peguei meus itens e coloquei a cabeça para fora da porta para procurá-lo.
Não o vi ali imediatamente, então comecei a tentar voltar para onde havia estacionado. Eu tinha estacionado um pouco longe, perto da lateral da loja, onde um monte de outras pequenas lojas e restaurantes estavam alinhados. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, percebi que o vi parado na entrada por onde entrei pela primeira vez. E então me abaixei atrás de um pilar, torcendo imediatamente para que ele não me visse. Observei atentamente por trás do pilar, enquanto ele examinava o estacionamento, obviamente me procurando. Aquilo foi assustador, para dizer o mínimo. Depois de 1 ou 2 minutos, ele começou a caminhar em direção ao estacionamento. Então aproveitei a oportunidade para correr até o meu carro, assim que ele estava longe o suficiente para que eu me sentisse segura. Assim que entrei no carro, tranquei as portas, e quando olhei para frente, ele estava parado a cerca de 5 metros do meu carro, com o carrinho de compras na frente dele. Lembro-me de me sentir absolutamente apavorada naquele momento. Liguei o carro e, quando saí, ele pulou em cima do capô. Continuei acelerando e ele pulou pela lateral, onde ainda pude ver ele jogando algo contra meu carro. Algo metálico. Fui para casa e imediatamente contei ao meu avô o que aconteceu. Comecei a chorar e a tremer, e meu avô me disse para entrar no carro e que íamos resolver isso. Ele e eu fomos até a loja em seu carro, e ele me acompanhou e exigiu que conversássemos com os gerentes imediatamente. Quando os gerentes chegaram ao atendimento ao cliente, ele me pediu para contar o que estava acontecendo. Meu avô exigiu que eles dessem as filmagens e envolvesse a polícia. Os gerentes juraram que cuidariam disso. Pelo que eu sei, ele não foi demitido imediatamente porque minha amiga, que o encontrou comigo pela primeira vez quando tudo começou, me disse que o viu quando esteve lá sozinha, mas que sempre que eu fosse com ela, ela nunca o veria. Acredito plenamente que ele sabia sempre que eu estava lá. Só que desta vez, em vez de me perseguir, ele me evitou. Eventualmente, todos que conheciam a situação pararam de vê-lo ali. Então acho que ele pode ter sido demitido ou saído daquela loja. De qualquer forma, não tive nenhum problema desde então, mas nunca na minha vida senti tanto medo como naquele dia. Vê-lo fazer contato visual comigo de forma assustadora no estacionamento enquanto eu trancava as portas. Ainda me assusta. Pensar que ele estava me observando tão de perto toda vez que eu entrava na loja é perturbador. Quando isso aconteceu, eu morava em um pequeno apartamento perto da faculdade que estudava. Eu tinha me formado no ano anterior, mas fiquei lá enquanto procurava um emprego melhor. Não havia muito trabalho na minha área de estudo, então eu estava disposta a me mudar para praticamente qualquer lugar do país em busca da oportunidade certa. Por causa disso, eu não estava realmente interessada em namorar na época. Não fazia sentido começar algo e depois simplesmente ter que se afastar. Já havia passado algum tempo em aplicativos de namoro, mas nada deu certo. Eu namorei um cara por um tempo. Seu nome era Dan. Ele era mais velho que eu. Eu tinha 22 anos e ele 28. Nos conhecemos em um aplicativo de namoro e quando terminamos, não usei nenhum dos aplicativos novamente. A razão pela qual as coisas não deram certo foi que Dan era muito pegajoso e carente. Normalmente sou eu quem precisa de mais atenção, mas esse cara levou isso a outro nível. Precisaríamos estar em contato constante e eu precisaria até conversar com ele antes de sair com amigos ou até mesmo com minha família. Depois de cerca de 2 meses disso, eu estava farta e terminei tudo. Terminei as coisas em uma cafeteria em nossa cidade, esperando que o local público fosse o melhor. Mas ele fez uma verdadeira cena na frente de todos. De qualquer forma, meu apartamento ficava no térreo de uma casa dividida em 3 unidades diferentes. Todos os meus vizinhos entravam pela porta da frente. As escadas subiam até a porta do meu vizinho e havia um apartamento no porão também. A porta principal nunca estava trancada porque todos nós tínhamos nossas próprias portas internas com fechaduras. Qualquer um poderia simplesmente entrar no hall de entrada da nossa casa. Uma noite estava chovendo e eu estava sentada na sala navegando na web em meu laptop quando ouvi uma batida na porta da frente. Não a minha porta interna, apenas a porta externa principal que todos nós usávamos. Eu não estava esperando ninguém, então pensei que fosse um dos meus vizinhos. Eu não sabia porque eles simplesmente não entravam e batiam na porta certa. Mas eu não me importei. De qualquer forma, depois de mais 1 minuto, ouvi a batida novamente. Desta vez estava na minha janela da frente. Levantei-me e fui até lá. Então abri as cortinas. Não havia ninguém lá que eu pudesse ver,
e ninguém fugindo também. Foi assustador, mas pensei que fosse apenas alguém brincando. Crianças pregando uma peça, talvez. Tranquei a janela, verifiquei novamente a porta e fui para a cama. Na noite seguinte, eu tinha acabado de jantar e estava sentada à minha pequena mesa da cozinha, terminando uma taça de vinho com minha amiga Beth. De repente, houve uma batida na minha porta. Desta vez era a porta interna da minha casa, não a principal externa como antes. Eu estava esperando outra amiga naquela noite. Íamos assistir a um filme juntas, nós três. Imaginei que fosse ela. Quando fui atender a porta, não havia ninguém lá. Olhei pela janela da frente e vi um homem saindo da minha casa. Eu tinha certeza de que foi quem bateu. Fiquei preocupada porque tinha certeza de que não eram crianças brincando. Talvez tenha sido ele quem bateu na minha janela também, mesmo que ele realmente não tenha feito nada ainda. Eu estava além de assustada. Minha outra amiga finalmente apareceu, e nós três passamos a noite na minha sala assistindo a um filme. Quando acabou, conversamos um pouco. Por volta da meia-noite, minhas amigas tiveram que ir, então eu estava sozinha. Eu queria que elas ficassem, mas elas não puderam. Fui para a cama, logo depois que elas foram embora. Em algum momento, no meio da noite, um barulho me acordou. A princípio, eu não tinha certeza do que era, porque aconteceu enquanto eu ainda estava dormindo. Fiquei deitada na cama por um momento ouvindo. Então eu ouvi de novo. Foi apenas um rangido sutil. Não é incomum na minha casa, especialmente com outras pessoas que moram na casa. Coisas assim aconteciam o tempo todo, mas geralmente não eram altos o suficiente para me acordar. Fiquei curiosa o suficiente para conferir. Saí da cama e caminhei em direção à porta do meu quarto. Abri uma fresta e espiei para fora. Ali, parado no meio da minha sala, estava um homem, e eu o reconheci. Era aquele cara, Dan, com quem eu namorei 1 ano antes. Não nos falamos nem nos vimos desde então. Nós apenas nos encaramos, ambos congelados. Eu queria correr para o meu telefone e chamar a polícia, mas estava com muito medo de me mover. Achei que se fizesse isso, ele faria alguma coisa. Ele parecia bastante calmo no início e nem se assustou quando me viu. Não sei se isso torna tudo mais ou menos assustador. Depois de um silêncio incrivelmente desconfortável, Dan me disse para sair. Ele disse que só queria conversar. Eu ainda estava parada na porta do meu quarto. Meu telefone estava ao lado da minha cama e eu sabia que se saísse do quarto estaria à sua mercê. Em uma fração de segundo, tomei minha decisão. Recuei para o meu quarto e fechei a porta, mantendo-a fechada. Não havia nem fechadura, mas consegui colocar minha cama na frente dela e prendê-la no lugar. O tempo todo eu ouvia Dan batendo na porta e puxando a maçaneta. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Eu sabia que ele ia abrir a porta a qualquer momento. Eu disse aos policiais meu endereço e gritei que era uma emergência. Disseram-me que já havia alguém na área, então demoraria menos de 5 minutos. Isso era uma boa notícia, mas eu nem sabia se tinha tanto tempo. Gritei para Dan que a polícia estava chegando, então era melhor ele ir antes que eles chegassem. Quando eu disse isso, as batidas pararam. Ele começou a me implorar para cancelá-los. Foi como se ele estivesse surpreso por eu ter ligado. O cara invadiu meu apartamento, tentou arrombar minha porta, mas não entendeu por que chamei a polícia. Conversamos pela porta no minuto seguinte e quando a polícia chegou, ele foi preso. Eles chegaram bem a tempo porque outro bom chute teria aberto um buraco na minha porta. Eu disse à polícia que o conhecia e que já namoramos. Também contei a eles sobre os ruídos estranhos que antecederam aquela noite. Com essa informação, pensaram que eu poderia ser vítima de perseguição. Ainda não sei a extensão da perseguição, porque me mudei algumas semanas depois para morar com meus pais. Há uma história que minha irmã e eu não gostamos de compartilhar. Quero ousar contá-la pela primeira vez. E isso me assusta. Tenho medo que essa pessoa veja esse relato e não sei do que ele é capaz. Eu realmente não sei. Sinto que não o conheço. Falei para minha irmã que ia mandar a história daquele dia. Ela autorizou. Nos momentos mais difíceis da pandemia, morávamos em Santa Mônica. Meu pai é mexicano e minha madrasta também é. Mas minha mãe, que não vemos há anos, desde crianças é completamente americana. Ela não fala uma única palavra em espanhol. Ela não gosta da nossa cultura. Bem, ainda não entendo como ela pôde viver 3 anos com meu pai. Mas aconteceu. Faz muito tempo que não a vemos, como já lhe disse. Nem sabemos onde ela mora. Mas visitamos minha tia Megan, irmã dela. Ela não mora muito longe de nós, aliás, mora muito perto.
Ela é uma boa pessoa, muito religiosa, muito gentil. Ela gostava de nos receber e preparar refeições que, segundo ela, minha mãe gostava. Ela falou conosco sobre como a família era legal antes de tudo se arruinar, antes de tudo acontecer. Ela estava se referindo a um evento que amaldiçoou, mas nunca compartilhou totalmente conosco. Nunca soubemos o que aconteceu. E em algum momento naquela época, ela nos pediu para parar de visitá-la, pelo menos por um tempo. Achávamos que era porque estávamos em pleno auge da pandemia e, embora nos cuidássemos muito e só saíssemos para vê-la, era compreensível que ela estivesse com medo. Mas depois ela nos disse que não era isso, era outra coisa, algo mais importante. O filho dela estava voltando para a cidade e ela não achava que seríamos uma boa influência. Ela não queria que tivéssemos nenhum contato com ele. Ela nos disse que nos avisaria quando pudéssemos ir visitá-la. A verdade era algo que não gostávamos. Acho que em algum momento alguém pensou a mesma coisa sobre nós, que seríamos uma má influência, e no nosso caso apenas porque éramos mexicanos. Então não gostamos do motivo que ela nos deu para não conhecermos nosso primo, que também era apenas alguns anos mais velho que nós. Eu pelo menos queria muito mais contato com a família da minha mãe, mas tentamos respeitar essa decisão. Um dia vimos eles passando pela nossa casa. Um dia de sol no meio da tarde, minha tia e seu filho, um jovem de quase 2 metros, forte, um pouco acima do peso, mas muito forte, vestido completamente de preto e cabelos penteados. Seu rosto parecia ser muito amigável. Ele ria enquanto parecia estar contando algo para minha tia que estava andando muito séria. Acho que quando ela percebeu que estava passando pela nossa casa, acelerou o passo, como se não quisesse que os víssemos. Eu me perguntei se meu primo sabia que morávamos lá. Será que ele sabia que existíamos? Então começamos a vê-lo mais. Quase como que por sorte, tropeçamos nele. Ou talvez caminhássemos com muita vontade de encontrá-lo. Morávamos não muito longe de trilhas para fazer caminhadas nas montanhas. E numa pandemia foi a única coisa que fizemos. Dar um passeio lá quando praticamente ninguém mais o fazia. Foi nossa única chance de tirar as máscaras e respirar. Meu pai e minha madrasta trabalhavam muito em casa. Então eu e minha irmã íamos a alguns lugares, alguns pontos que têm uma vista espetacular da cidade. E numa dessas ocasiões, quando estávamos prestes a chegar a uma delas, num caminho pouco frequentado por muita gente, vimos o meu primo a caminhar atrás de nós. Ele estava indo mais longe nas montanhas. Embora desta vez estivesse usando máscara, era impossível não reconhecê-lo. Minha irmã e eu nos viramos para nos ver. Pensamos quase a mesma coisa, que era um sinal, que talvez devêssemos abusar um pouco da sorte e caminhar na mesma direção que ele havia seguido. Esse poderia ser o dia em que, por acaso, conversaríamos com ele e acabaríamos contando que éramos seus primos. Então nós caminhamos muito tempo sem encontrar um único sinal do meu primo. Era como se ele tivesse andado muito rápido. Não havia como tê-lo perdido. Estava começando a escurecer e estávamos pensando em desistir e voltar para casa quando vimos algo entre as árvores, algo que acho que nunca tínhamos notado antes. Tenho 90% de certeza de que, em algum momento com meu pai, já estivemos lá e nunca vimos uma casa, uma casinha em ruínas, sem portas nem janelas, feita de madeira. Naquela época, tudo o que fazíamos era assistir a filmes de terror. Minha irmã estava mais interessada do que nunca nessas coisas. Então ela caminhou em direção à casa antes que eu pudesse dizer a ela para tomar cuidado. A casa tinha um cheiro horrível, como excremento e lixo. Senti que era claro que alguém morava ali, se refugiando. Um sem-teto ou algo assim. Não parecia nada seguro. Minha irmã estava explorando o local quando parou, cobrindo a boca com as 2 mãos. Quando fui ver o que ela tinha, ela estava apenas olhando para algo dentro de um quarto. Fui até o lado dela e olhei para aquele lugar escuro. Olhei para o quarto que ela estava olhando. Estava claro que alguém morava lá. Havia um cobertor no chão e uma cadeira. E havia algo na cadeira. Parecia ser uma boneca. Não tinha braços nem pernas, estava de costas para nós, mas de frente para uma janela que dava diretamente para o caminho por onde havíamos chegado. Como se ele fosse um espantalho para quem passasse. Achei que fosse uma pessoa. Quase me matou de susto, disse minha irmã. Ouvimos alguém se aproximando pela porta dos fundos. Alguém estava movendo uma espécie de lençol. Não tínhamos verificado lá, então não sabíamos se havia alguém. Minha irmã e eu corremos para nos esconder. Fizemos isso, mas tentando não fazer barulho, embora parecesse impossível, com aquele piso de madeira que estava prestes a afundar no chão.
Antes de chegar à porta da frente, notamos alguém se aproximando e entramos em uma pequena sala que parecia que tinha sido o banheiro algum dia. Ironicamente, era o único lugar que não fedia em toda a casa. Estava cheio de poeira, como se ninguém nunca tivesse entrado lá. Parecia que ninguém entrava há anos. Empurramos a porta e ficamos em silêncio. Minha irmã olhou por baixo dela e notei que quem estava passando usava botas, como as do meu primo. Era ele. O que ele estava fazendo ali? O que ele estava procurando? A verdade é que definitivamente não era hora de sair e surpreendê-lo, de dizer que éramos uma família. E foi só nesse momento que começamos a pensar nos avisos da minha tia Megan, no medo que ela tinha de que o conhecêssemos, ou que ele nos conhecesse. Paramos um momento e enquanto isso o ouvíamos conversando. Com as mãos tentávamos sentir ou reconhecer o que havia naquele banheiro, porque não conseguíamos ver nada. Estava completamente escuro. O que podíamos sentir eram mãos, braços, pernas e uma cabeça de plástico. Que diabos era aquele lugar? Meu primo estava conversando. Ele estava conversando com alguém. Foram alguns segundos ouvindo a voz dele e ficando com muito medo. Imaginei que ele estava maluco, que estava lá, sabe-se lá desde quando, que fingia conversar com os bonecos que estavam ali por algum motivo. Meu primo era louco. Ele voltou de um hospício. Quando estávamos trancados lá, dezenas de teorias foram desenhadas na minha cabeça. Mas havia outra pessoa lá. Alguém estava respondendo a ele. Algo lhe disse que pessoas haviam entrado. Então ele disse para ir nos procurar, que tinham que nos encontrar. Senti todo o meu sangue gelar naquele momento. Eu estava muito assustado. Eu me preparei para defender minha irmã com minha vida, para que ela pudesse escapar. Minha irmã colocou a mão na minha boca e me fez lembrar da respiração que faço quando começo a ter crises de ansiedade. Então faço de tudo para conter minha respiração. Ouvimos passos pela casa, os do meu primo, passos pesados, e os de outra pessoa, alguém que parecia andar com muletas ou algo parecido. Então os ouvimos sair da casa. Deixamos passar alguns minutos, nos perguntando se seria seguro sair, se eles estariam lá fora, escondidos, nos esperando. Já estava completamente escuro e não podíamos perder mais tempo. Além disso, pensamos em meu pai e na minha madrasta. Certamente eles estavam começando a se preocupar, então saímos bem devagar. Caminhei em direção à porta da frente, mas minha irmã deu alguns passos para dentro da casa e eu não entendi o porquê. Ela viu alguma coisa. Aí ela saiu correndo e me puxou para trás dela e nós o fizemos. E antes de chegar ao caminho principal, me virei para olhar aquela casa uma última vez. Chegamos à trilha, de lá corremos a toda velocidade para baixo. Senti que meus joelhos estavam fracos, que não conseguiria parar, que cairíamos a qualquer momento. Finalmente chegamos à luz do caminho que indicava que estávamos nas trilhas principais. Dali vimos a cidade inteira, com toda a gente abrigada em suas casas e eu juro que desejo com toda a minha alma estar na minha e nunca ter saído. Vimos pessoas ao longe também voltando e começamos a caminhar, finalmente respirando com calma. Minha irmã de repente começou a chorar de uma forma que eu nunca a tinha visto fazer, nem mesmo quando ela era criança. Ela chorou cheia de medo, tremendo. Perguntei-lhe o que ela tinha e ela disse que foi dar uma olhada na sala onde tínhamos visto aquela coisa, aquele boneco ou boneca do tamanho de uma pessoa na cadeira. Quando ela entrou, ela não estava mais lá. Eu não sabia o que era, mas já tinha plena certeza que foi aquilo que disse ao meu primo que estávamos ali, que era para ir nos procurar. Percebi então que quando me virei em direção à casa, quando corríamos para voltar, vi que aquela janela estava vazia. O que quer que estivesse lá já havia se levantado ou sido levado embora. E sim, poderíamos pensar que meu primo levou, mas a questão é que ouvimos duas vozes. Ouvimos duas pessoas andando em lados diferentes da casa enquanto nos procuravam. E houve mais duas coisas que nos mantiveram com medo durante os meses seguintes. Primeiro, meu primo descobriu onde morávamos. Ele foi nos procurar em casa todos os dias durante 2 semanas, mas minha madrasta disse a ele que não nos conhecia, que só ela morava lá. Durante essas semanas nem ousamos olhar pela janela com medo de que ele nos visse, porque não sabíamos o que ele faria, ou se vimos algo que não deveria. A segunda coisa foram as histórias que ouvimos sobre as trilhas, embora não tenhamos ido novamente, pelo menos não até alguns meses atrás, quando nos aventuramos lá de novo. Durante aqueles meses de pandemia,
Em alguns grupos de mensagens com amigos da escola, lemos sobre algumas crianças que se reuniam para ir às montanhas à noite e diziam que tinham visto algo andando ao longe, uma espécie de coisa meio humano, meio boneco, que rapidamente desapareceu na escuridão ao vê-los. Minha irmã ainda sonha com aquilo. Ela acorda gritando muitas das vezes e até andando pela casa, falando algumas coisas estranhas. Já eu, às vezes, quando chego em casa sozinho à noite, ouço algo andando atrás de mim, algo arrastando uma perna. Mas acho que é só minha mente pregando uma peça em mim. Vou omitir os nomes dos que participaram naquela noite. Não há necessidade de contá-los. A única pessoa que você precisa conhecer é o velho. Sempre seremos gratos pelo que ele fez por nós. O seguinte aconteceu numa pequena aldeia na cidade da Guatemala, há cerca de 15 anos. Eu estava sozinho em casa quando alguém bateu na porta. Era um grupo de amigos locais, acompanhados por um velho. Eles me convidaram para ir caçar com eles. Essas caminhadas duravam horas. Acabaríamos voltando de manhã cedo ou até na madrugada do dia seguinte. Mas eu aceitei. Gosto daqueles momentos em que nos perdemos na natureza, quando deixamos tudo para trás. Aceitei e troquei de roupa e preparei o que precisava. O local onde moro atravessa um rio que alimenta muitas explorações agrícolas e atrai muitos animais que podem ser caçados. Coelhos, pássaros, tatus, taquacines, como aqui são conhecidos os gambás. Saímos da vila, cada um com a sua respectiva lanterna, embora nem todos transportássemos armas. Caçamos alguns coelhos andando de fazenda em fazenda até o anoitecer. Já estávamos muito longe da cidade, então fizemos uma fogueira debaixo de uma grande árvore para descansar. Lá aproveitamos para limpar os animais que havíamos caçado, quando de repente o velho, que estava muito calado, começou a falar sem parar. Ele nos disse que tínhamos que nos mudar, que tínhamos que voltar naquele exato momento. Era quase meia-noite e estávamos debaixo de uma erva mate. Segundo crenças na Guatemala, esta árvore pode atrair coisas ruins em determinados momentos. O velho disse que íamos nos arrepender se não saíssemos e decidimos ouvi-lo e voltar. Levantamos tudo o mais rápido que pudemos, apagamos o fogo e seguimos caminho, desta vez rio abaixo. Nós andamos e andamos e andamos e andamos. Caminhamos por horas e não parecia que estávamos chegando mais perto. Também não estávamos perdidos. Todos naquele grupo tinham experiência em sair para as montanhas. Algo estava diferente naquela noite. Algo estranho foi sentido na atmosfera, como se o ar estivesse pesado, como se fosse difícil respirar. Caminhamos seguindo o leito daquele rio, chegando a uma área de pedras dos dois lados. Uma área muito perigosa, mas que já conhecíamos. Isso nos encorajou porque já sabíamos mais ou menos onde estávamos. Aquela noite estava mais escura que o normal, e nem as lanternas nos ajudavam a enxergar o que estava mais à frente. Estávamos a várias horas da cidade, de qualquer casa ou de qualquer sinal de civilização. É por isso que nos pareceu estranho quando ouvimos algo atrás de nós. Vacas, cavalos, galinhas, cachorros. Parecia que centenas de animais corriam da montanha, prestes a passar por cima de nós. Eles pareciam vir dos dois lados do rio, e corremos para chegar a um lugar onde pudéssemos nos afastar e deixá-los passar. E quando chegamos neste local, encontramos 3 cruzes feitas de galhos, grama e lixo. Não sei como explicar, mas pareciam feitas de lixo e tinham talvez 1,5 metro de altura. O barulho dos animais tornou-se tão alto que sentíamos como se eles estivessem passando entre nós, como se estivessem caindo desfavoravelmente por aquelas falésias por onde é impossível descer. Porém não havia nada, nada podia ser visto. Só podíamos ouvi-los. É algo perturbador. Então ouvimos. Sentimos que algo enorme estava se aproximando. O velho nos disse para formar um círculo, para estarmos prontos para nos defendermos costas com costas. Foi isso que fizemos. As luzes apagaram-se. Todas e cada uma das lanternas que carregávamos se apagaram naquele momento. Ainda me lembro dessa parte como o pior pesadelo que já experimentei. Estávamos completamente no escuro e aquele som, aquela coisa enorme se aproximava a poucos metros de nós. O velho apontou para um lugar no escuro e gritou para todos atirarem. E todos que tinham armas fizeram isso. Atiravam no nada naquele ponto escuro, onde por mais que eu tentasse não conseguia ver nada. Aqueles passos de cascos pesados cessaram e não se via nada. Só havia silêncio, muito silêncio.
Não ouvíamos o rio a poucos metros de nós, nem os gritos, nem os animais. Lembro-me muito bem que o que ouvi foi o meu coração e a respiração pesada dos meus amigos. Não sei quando o tempo se passou, mas quando o velho estava prestes a nos contar algo, um grito agudo me fez pular de susto e me arrepiar todo. O pior é que não se ouvia de longe. Ouvia-se no meio de nós, dentro do círculo que havíamos formado costas com costas. Ninguém se moveu, ninguém gritou, ninguém se virou. Ficamos todos paralisados. O grito soou novamente e lembro muito bem como um dos meus amigos gritou que aquilo iria nos levar. Percebi que o velho ao meu lado deu uma mordida no facão. Os avós aqui dizem que morder metal afasta os maus espíritos. Não sei se foi isso ou se foi coincidência, mas as lâmpadas acenderam. Estávamos todos pálidos como se estivesse morto. O velho disse que não podíamos perder mais tempo, que tínhamos que acelerar o passo para voltar, que devíamos correr rio abaixo. Ele estava disposto a ficar para trás enquanto corríamos, mas não o fizemos. Descemos com ele no ritmo dele. Cerca de 20 minutos depois, nos deparamos novamente com algumas cruzes, mas desta vez elas estavam de cabeça para baixo. E havia algo muito estranho nelas. Um animal muito alto, com pernas longas e braços humanos. Parecia até que tinham costurado um animal em um corpo humano, mas não havia sinais de ser colado ou costurado. Aquilo não era um animal ou humano, por mais que parecesse. Não era nada deste mundo. Quando chegamos à aldeia, todos, em silêncio, foram para casa. O velho nos disse para não termos medo da floresta, que não deveríamos parar de ir, que ela era nossa. Mas a verdade é que ninguém se atreveu a voltar. Todos nós devemos isso ao velho. Essa foi a noite mais assustadora da minha vida, e espero nunca mais passar por algo sobrenatural. Em 2001 tive que fazer uma viagem com meu pai, a viagem mais longa que já fizemos. Fomos levar um caminhão até um tio dele que estava em Tijuana na época. Praticamente tivemos que atravessar grande parte do país por estrada. Como ele não queria dirigir à noite, seria uma viagem ainda mais longa. Naquela época era perigoso viajar em certas estradas após o pôr do sol. Chegamos na cidade do México de manhã cedo com um amigo dele. Depois fomos para Guadalajara e de lá para Nayarit. O plano era seguir essa rodovia até chegar à Baixa Califórnia. Foram dias longos, então pelo menos pudemos aproveitar cada dia dirigindo. Eu tinha 16 anos, então meu pai ainda não me deixava dirigir em estradas complicadas, mas ele me disse que me daria o caminhão quando passássemos por cidades tranquilas, pelo menos para que ele pudesse descansar um pouco. Em um certo ponto estávamos indo bem. Lá comecei a dirigir e meu pai adormeceu. Tínhamos saído muito cedo e eu não tinha dormido bem. Então, quando estávamos prestes a sair da cidade, vi que todas as indicações para a próxima cidade estavam bem claras. Então resolvi ir um pouco mais longe até ele acordar. Parecia ser um caminho tranquilo e ele merecia descansar. E eu dirigi. Eu dirigi por um bom tempo. Não sei quanto tempo se passou, mas começou a chover. Uma tempestade muito estranha apareceu de um momento para o outro. Tinham raios de sol que me cegavam e ao mesmo tempo começou a chover com uma força tremenda. Sempre me pareceu muito estranho quando chove assim. Tive que acordar meu pai quando vi que muitos carros começavam a parar na beira da estrada. Meu pai ficou assustado quando abriu os olhos e parecia uma cena saída de um pesadelo. Ele me acalmou para que eu pudesse continuar. Me disse para dirigir, para ir um pouco mais até chegar na próxima cidade. Alguns quilômetros à frente, uma placa de hotel nos tranquilizou. Tivemos a oportunidade de descansar, dormir e esperar a tempestade passar. Era um hotel muito pequeno, onde corremos para nos proteger da chuva. Tocamos a campainha da recepção, mas parecia que ninguém estava lá. Chamamos várias vezes até que finalmente uma pessoa se aproximou. Uma senhora idosa que caminhava bem devagar e pediu desculpas pela demora. Ela nos disse que não esperava ninguém numa noite como aquela, que com os anúncios de tempestade não achava que alguém ousaria cruzar aquele caminho. Ela nos deu 2 quartos. Pedimos um com 2 camas, mas não tinham. Eram quartos muito pequenos e meu pai disse que estava tudo bem ter um só para mim, para que pudéssemos descansar. Ele largou a mala e me disse para me acomodar enquanto ele ia jantar. Só quando entrei no quarto é que percebi o perigo que havíamos acabado de passar e comecei a ver pela janela como o vento estava quase arrancando as árvores que dali se viam. Uma luz traseira atrás do hotel iluminava um espaço de 3 ou 4 metros. Por um momento,
Pensei ter visto uma pessoa se movendo na escuridão, mas rapidamente descartei a ideia porque ninguém ousaria se molhar numa tempestade daquela proporção. Deixei a cortina aberta. Eu não conseguia parar de ver o que o vento estava causando. Então meu pai bateu na porta. Ele me ofereceu um prato de sopa e um café, a única coisa que encontrou na loja ao lado do hotel. E para mim, naquele momento, foi o suficiente. Se eu adormecesse com fome, levantaria cedo, tomaria café da manhã e pegaria a estrada o mais rápido possível, pensei. Ele me disse que ligaria para minha mãe para avisar que estávamos bem, que já estávamos descansando e que eu deveria tentar dormir um pouco. Então eu fiz isso. Tomei a sopa e fui para a cama. Adormeci sem perceber, de calça e sapatos. Foi quando um estrondo muito alto foi ouvido pela janela, como se uma casa tivesse caído. Algo terrível. E então comecei a ouvir vozes e olhei para fora, tentando ver além daqueles metros que a lâmpada me permitia, mas não consegui. Acabei por ouvir vozes. Queria prestar atenção para ver se alguém estava ferido, mas depois me acalmei porque ouvi alguém rindo. Vi que alguém se aproximava no escuro. Um rosto. Parecia uma menina. Ela parecia pequena e muito magra. Havia algo terrivelmente bizarro nisso. Seu rosto parecia de cabeça para baixo. Olha, para me explicar bem, na escuridão a única coisa que vi foi um rosto flutuando, de cabeça para baixo. Então ela se aproximou da luz, em minha direção, olhando diretamente para mim, e eu pensei sorrindo, se meus olhos não estavam mentindo o que eu estava vendo. O que se aproximava flutuava de cabeça para baixo, a mais de 1 metro do chão. Seu corpo parecia rígido, com as pernas esticadas, como se ela estivesse de pé, mas de cabeça para baixo. Eu senti como se tudo estivesse girando ao meu redor. Senti como se tudo estivesse ficando preto. De repente tentei dar um passo em direção à cama, mas não consegui. Acho que desmaiei. Fui acordado pela luz que entrava pela janela com as cortinas abertas. A luz do sol batendo no meu rosto. Meu pai bateu na porta, disse para eu me arrumar, que íamos sair naquele exato momento, que encontraríamos um lugar para tomar café no caminho, entrando em Sinaloa. Eu ainda estava meio tonto, mas peguei minhas coisas. Não tinha nem tirado nada da mala. Lá fora havia várias pessoas conversando, tudo cheio de lama. Meu pai queria que saíssemos rapidamente, mas não conseguia encontrar a senhora na recepção. Enquanto procurava por ela, atravessei o hotel em direção a uma janela que dava para os fundos. Lembrei-me do que tinha visto na noite anterior. Algo me dizia que tinha sido um sonho ruim, mas nos fundos do hotel havia um policial verificando aquele campo que não consegui ver na noite anterior. Tudo estava no escuro. Era um cemitério. E uma parte do cemitério desabou naquela noite, revelando dezenas de sepulturas, caixões que apareceram quebrados, alguns até vazios. Enquanto eu observava, meu pai me pegou pelos ombros e me levou de volta à recepção. Ele não disse nada sobre aquilo. Ele deixou as chaves dos quartos, e em poucos minutos já estávamos saindo dali em alta velocidade pela estrada. Não voltamos a comentar nada, e foi estranho porque ver um cemitério como aquele é definitivamente algo para se falar, no mínimo. No resto do caminho não houve contratempos, não houve mais tempestades. Chegamos muito cansados na casa do tio dele em Tijuana. Mesmo assim, ele e meu pai ficaram conversando até tarde da noite. Adormeci em algum momento e acordei para ir ao banheiro. Eles continuaram conversando na sala, tomando uma bebida. Ouvi então meu pai conversando com ele sobre o que havia acontecido na noite da tempestade, sobre o cemitério que desabou atrás do hotel. Meu pai disse a ele que tinha ouvido os mortos, que ouviu gritos de dezenas de pessoas. Ele disse que nunca viu nada parecido, que estava com muito medo. Eu nunca tinha visto ele assim. Era meu pai, mas completamente frágil, como se fosse uma criança, com medo. Isso me fez sentir tão mal que nunca contei nada a ele sobre isso. E ainda hoje, tantos anos depois, quando lhe perguntam se algo sobrenatural já aconteceu com ele, ele sempre responde que não. Mas posso ver a lembrança em seus olhos e eu entendo, também tento esquecer aquele dia. Possuo 3 imóveis, 2 dos quais alugo no Airbnb. A terceira propriedade é minha casa em Montreal, onde moro. O local onde essa história aconteceu foi em meu imóvel alugado em Wakefield, Quebec. É uma casa pequena e confortável na floresta que é anunciada como tal no Airbnb. Tem 2 quartos, mas por ser uma casa pequena é mais voltada para casais. Porém,
Às vezes tenho grupos de 4 ou mais hospedados lá. Esses são os grupos com os quais costumo me preocupar, porque são eles que podem causar danos. Depois de uma estadia com um grupo maior de pessoas, geralmente eu mesmo vou até o local para limpar e ter certeza de que nada foi danificado ou roubado. São cerca de 2 horas até lá, e quando eu decido ir de carro, na maioria das vezes passarei a noite por lá mesmo. Isso se passa depois que um grupo maior ficou por um fim de semana inteiro. Então eu queria ir até lá e apenas limpar e verificar o local. Avisei ao meu vizinho mais próximo que estava indo passar o dia lá. Assim como eu, ele possui imóveis naquele local. Então, quando vou até lá, procuro-o para ver se há alguma coisa que ele queira que eu traga de volta, como correspondência ou pacotes. Ele respondeu rapidamente que não iria para aquelas bandas esta semana e que agradeceria se eu pudesse verificar se há correspondência de uma pessoa específica. Então, no caminho para a casa dele, estacionei na garagem e fui até sua caixa de correio. Ao caminhar até lá, vi pegadas na neve ao lado da casa. Antes de investigar isso, verifiquei sua caixa de correio e havia apenas alguns envelopes que pareciam lixo, como ofertas de cartão de crédito. Eu disse a ele que não havia correspondência da pessoa que ele mencionou e então informei que alguém havia entrado em sua propriedade. Não era o carteiro porque os passos vinham do mato. Aproximavam-se da janela e davam a volta até os fundos. Ele me ligou e me disse para verificar para onde levavam as pegadas. Eu os segui por toda a casa e então eles foram para a floresta do outro lado da casa. Ele disse: "Desde que eles não invadam, eu não dou a mínima." Então saí e dirigi o minuto restante colina acima até minha casa. Assim que saí do carro, notei um monte de pegadas na neve ao redor da propriedade. Os hóspedes partiram há alguns dias e nevou lá um dia antes de eu chegar. Então foi um pouco assustador que suas pegadas ainda não tivessem sido preenchidas. Havia mais neve chegando esta noite. A primeira coisa que fiz foi trocar a trava de segurança da porta da frente para os próximos visitantes que entrassem na casa. Estava uma bagunça. Deixaram a pia cheia de pratos e copos. A lata de lixo estava cheia de latas de refrigerante e cervejas. Alguns hóspedes são assim porque pensam: "Ei, estamos pagando uma taxa de limpeza, então podemos deixar tudo sujo." De qualquer forma, verifiquei tudo 3 vezes para ter certeza de que nada foi levado ou perdido. E então comecei a limpar. Coloquei uma música enquanto limpava, mas mesmo com a música ouvi algo vindo de fora. Minha casa fica no alto de uma colina cercada por bosques. Ninguém deveria estar lá naquela hora. Desliguei o rádio e ouvi passos na neve do lado de fora de casa. Eles acabaram de passar por uma janela. Agora, indo para o quintal, fui me certificar de que havia trancado a porta da frente e depois não fiz nenhum barulho. Quem quer que estivesse lá veria meu carro na frente. Depois de uns 20 minutos sentado na sala, decidi me levantar e sair para dar uma olhada. Com certeza, havia um novo rastro de pegadas circulando pela casa. Eu os segui por toda a casa, e então eles pareceram parar ou se sobrepor na parte de trás da casa, perto do aparelho de ar-condicionado da janela. Olhei para a floresta com a sensação de que alguém estava me observando. Então voltei para dentro e não saí mais. Naquele dia pedi muita comida no Grubhub, que demorou uma eternidade para ser entregue. Depois das tarefas, passei o resto do dia apenas trabalhando remotamente no meu laptop. Estava nevando novamente lá fora, e deveria nevar a noite toda. O que significa que eu definitivamente teria algumas pessoas querendo alugar nos próximos dias pelo fator aconchegante. Geralmente é assim que acontece. Depois que terminei o trabalho, e eram cerca de 8 horas, comecei a assistir a um filme. Durante o filme eu ouvia sons no teto que nunca tinha ouvido antes. Não há sótão, então foi estranho. Minha única ideia era que poderia ser o peso da neve fresca no telhado. Depois do filme fui para a cama. Eu podia ouvir o som dos flocos de neve batendo no parapeito da janela lá fora. Foi tão pacífico, mas aquele som perturbador de passos na neve lá fora voltou. A constatação de que alguém estava lá fora tão tarde da noite foi horrível. Os passos passaram pela minha janela e desapareceram. Fiquei sentado na beira da cama por cerca de 20 minutos, esperando por qualquer tipo de som, como uma das portas sendo sacudida ou algo assim. Qualquer coisa que fizesse entrar em modo de defesa. Passou-se um longo silêncio antes de eu sair de casaco e sapatos com um taco de beisebol e caminhar pela casa. Mais uma vez, houve outro rastro de pegadas, mas desta vez eles começaram no aparelho de ar-condicionado e se afastaram em direção à floresta. Em seguida, concluí que provavelmente alguém estava no meu telhado.
e que subiu e desceu pela unidade de ar-condicionado da janela. Voltei para dentro e decidi chamar a polícia. Um policial de Wakefield chegou em casa talvez em 20 minutos. Olhamos lá fora juntos. Ele até subiu no telhado e me disse que havia de fato pegadas no telhado que sugeririam que alguém esteve lá em cima. Ele foi muito gentil e tranquilizador, dizendo-me que não estaria longe e que se eu os ouvisse voltar era só chamar. Também contei a ele sobre pegadas semelhantes na casa do meu vizinho, apenas como um aviso caso essa pessoa ou grupo de pessoas esteja atacando várias casas. Ao sair, ele disse que estaria na área na manhã seguinte. Saí e aluguei o lugar para um grupo de hóspedes alguns dias depois. Eles não relataram nada fora do comum. Felizmente, este foi apenas um incidente isolado que aconteceu há mais de um ano. Muitos anos atrás fui com minha namorada Trish, meu amigo John e sua namorada Kate, às montanhas rochosas do Colorado no auge do inverno. John é um amigo de longa data com quem adoro fazer atividades ao ar livre, como caminhadas, snowboard e montanhismo. A família de John possui uma cabana lá, então ficamos por algumas noites. Escolhemos um fim de semana com previsão de neve. Quando chegamos à cabana já havia neve no chão, mas havia mais neve ainda na previsão para o dia seguinte. Na primeira noite em que chegamos lá, todos nós relaxamos pulando na banheira de hidromassagem e tomando vinho. A cabana é muito remota no meio da floresta. Houve pequenas rajadas de neve caindo do céu naquela noite. No dia seguinte, todos nós acordamos e vimos nevando levemente lá fora, mais fraco do que a previsão do tempo indicava. Ainda não havia muita neve acumulada no solo, mas tínhamos esperança de que continuaria a nevar durante todo o dia. John abasteceu o quadriciclo que sua família tinha no grande galpão dos fundos. Quando ele estava pronto e funcionando, nos revezamos para andar pelas trilhas de sua propriedade. Isso durou horas, pois sua propriedade é enorme. Possui grandes aberturas perfeitas para derrapar e fazer muitas manobras. John andou com Kate por um tempo, enquanto Trish e eu estávamos lá fora, descendo de trenó uma grande colina. Depois todos saímos para almoçar. Quando voltamos, as meninas estavam prontas para tirar uma soneca. John e eu dissemos, dane-se, colocamos nosso equipamento de caminhada e entramos na floresta, subindo uma das trilhas que estávamos percorrendo no quadriciclo. Essa trilha subia a montanha passando pela propriedade de John. Então começamos a subir. Nós dois estamos muito em forma, então estamos acostumados com esse tipo de coisa. Mas para a pessoa comum, subir uma colina na neve com botas pesadas pode ser muito cansativo. Caminhamos por cerca de meia hora a uma hora montanha acima antes de chegarmos perto do topo. Paramos em um local que teria uma vista incrível, se não estivesse com tanta neblina e neve. Tudo o que podíamos ver era branco. Fizemos uma pausa e sentamos na neve. A neve estava começando a cair com muito mais força agora. A previsão estava certa. Perguntei ao John pela terceira vez, você tem certeza que sabe como voltar? E ele disse, sim, com certeza. Então ele liderou o caminho de volta montanha abaixo. Estava uma nevasca forte neste momento, então aceleramos o ritmo. Felizmente, descer é muito mais fácil do que subir. Em algum momento, enquanto descíamos, ouvi um som tipo gemido e zumbido vindo de trás de nós. Do nada, disse a John para parar e perguntei se ele ouviu isso. Ele disse não. Ficamos parados e esperamos. Então aconteceu de novo. Havia um som estrondoso e gemido vindo não muito longe de nós. Não parecia um animal, parecia humano. Nós dois nos viramos e começamos a descer a montanha mais rápido. Depois de ouvir mais uma vez, eu disse, o que é isso? E ele disse, não tenho ideia. Comecei a ouvir passos atrás de nós. Pedi para John parar novamente. E então paramos e ouvimos. Você sabe como fica um silêncio mortal durante uma nevasca? Por isso que foi tão fácil ouvir passos atrás de nós. No entanto, havia tanta neblina e a floresta era tão densa que era quase impossível ver quem poderia ter sido. John disse que definitivamente não era o som de um animal, e nenhum animal nos seguiria, especialmente quando estivéssemos fazendo barulho. De repente senti uma vibração no bolso do meu casaco. Peguei meu telefone e vi que Trish de repente estava ligando. Ela deve ter tentado entrar em contato comigo, mas eu não tinha área e todas as suas mensagens foram enviadas de uma vez. Enquanto continuávamos andando, tirei a luva para poder responder o que ela estava dizendo. Mas ao ler seus textos, comecei a me preocupar. Ela estava perguntando se John e eu estávamos fora da cabana. Respondi o melhor que pude com meus dedos molhados. O que você quer dizer?
Tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Perdi o sinal novamente. Contei a John sobre a mensagem e disse: precisamos nos apressar. O tempo todo ouvíamos zumbidos e gemidos não muito atrás de nós. Neste ponto estávamos basicamente correndo de volta para a cabana. Finalmente vimos as luzes da cabana através da floresta. Chegamos na cabana e batemos na porta para as meninas nos deixarem entrar. Uma vez lá dentro, as duas começaram a conversar, tentando explicar o que aconteceu. Basicamente, o que elas nos contaram foi que viram duas pessoas andando lá fora, há uns 10 minutos. Uma delas parou na janela e olhando para dentro. John foi ao quarto do pai pegar uma arma. Todas as persianas estavam fechadas. O problema é que ainda tínhamos que sair para jantar. Então John e eu saímos lá fora. Olhamos em volta rapidamente e dissemos às meninas que já era possível ir até o carro. Não nos preocupamos em contar às meninas sobre os sons na floresta, porque isso só iria assustá-las ainda mais. Fomos a um restaurante e voltamos logo. Nós deixamos de lado a banheira de hidromassagem. E, em vez disso, tivemos uma noite de cinema lá dentro, que foi interrompida por uma batida forte e agressiva na porta. Todos nós nos entreolhamos e pude ver o medo nos olhos de todos. John pegou a arma da mesa. Quem quer que estivesse lá bateu novamente. John perguntou se deveria ameaçar atirar neles. Eu disse que não, ele deveria apenas ficar quieto. Nunca houve uma terceira série de batidas. As meninas foram para os quartos, enquanto John e eu ficamos na sala, esperando em silêncio por cerca de meia hora. Ele estava com a arma carregada, embora eu saiba que ele esperava não precisar usá-la. Nós dois optamos por dormir na sala naquela noite. Conseguimos passar a noite. Na manhã seguinte, todos nós fizemos as malas. Ajudei John a limpar e colocar tudo de volta no galpão do lado de fora. Então partimos. Mas a parte realmente estranha é que não havia nenhuma pegada na neve lá fora no dia seguinte. É possível que eles tenham sido preenchidos pela neve recente, mas ainda assim parecia estranho. O que quer que estivesse acontecendo naquela noite não era coisa boa. Isso é algo que aconteceu quando eu estava sozinho em casa. Eu estava na 7ª série. Meus pais recentemente começaram a me deixar sozinho em casa. Eu ficava de boa apenas jogando videogame. Uma noite meus pais estavam fora fazendo alguma coisa e eu estava sozinho jogando videogame. Tínhamos os videogames no porão para que meu irmão mais velho e eu pudéssemos compartilhá-los. Meu pai não gostava dessas coisas na sala. O porão da casa dos meus pais é bem grande. Quando crianças, isso assustava muito meu irmão e eu. Aos 12 anos, eu obviamente não estava tão assustado quanto eu estava quando criança. Mas eu ainda olhava para trás de vez em quando, especialmente quando estava lá embaixo sozinho. Eu estava jogando no momento em que, bang, houve um barulho na janela do porão. Eu quase pulei da cadeira. Quando me virei para olhar a janela, parecia que alguém bateu com o punho nela. Estava meio escuro, nublado e nevando lá fora. Olhei pela janela e notei que parecia ter sido uma bola de neve jogada contra ela. Meu pensamento foi que apenas caiu neve do telhado nela. Tentei voltar a jogar, e a teoria do gelo se foi quando houve outro estrondo no vidro. Levantei e desta vez olhei mais de perto para a janela. Havia ainda mais partículas de neve no vidro agora. Alguém estava lá fora jogando bolas de neve. Eu sabia que tinha que ser meu irmão Keith. Subi até a porta do quintal. Abri a porta interna e olhei saindo pela porta externa de vidro. A parede de tijolos à esquerda bloqueava a visão do quintal. Então eu abri a porta e entrei no quintal com apenas um par de chinelos nos pés. A neve fria e o ar sopravam em meu rosto quando desci os 2 degraus para no nível do solo e olhei além da parede de tijolos. Chamei o nome de Keith e disse: "Por que você não me disse que vinha para casa hoje à noite?" Vi alguém nos arbustos em frente à cerca dos fundos. Ele estava claramente se escondendo. Eu disse: "Keith, vejo você." Mas quanto mais eu olhava, mais assustado eu ficava, questionando se aquele era realmente Keith. Voltei para dentro e tranquei a porta. Fui direto para o telefone e liguei para minha mãe para perguntar a ela se Keith deveria estar em casa. Ela me disse: "Não, ele vai passar a noite na casa de seu amigo." Nesse exato momento, outra bola de neve bate na janela. Perguntei à minha mãe se ela ouviu isso, e ela disse que sim. Eu disse a ela que há alguém no quintal jogando bolas de neve contra a casa. Ela agora me colocou no viva voz para que meu pai também pudesse falar. Meu pai perguntou se são algumas crianças brincando, e eu disse: "Não sei.
Eu era apenas uma criança e estava morrendo de medo. Perguntei quando eles voltariam. Eles disseram: chegaremos logo. Minha mãe me disse para não deixar que soubessem que eu estava em casa, mas eu disse: ele já sabe porque saí para o quintal. Ela me disse para esperar lá em cima no meu quarto com a porta trancada, que iria chamar a polícia por mim. E foi isso que fiz. Fui para o meu quarto e mantive as luzes apagadas. Estava muito escuro, mas quando eu olhei pela minha janela eu ainda podia ver lá fora. Havia alguém andando pelo quintal. Ele estava olhando pelas janelas do andar de baixo. Foi quando também começou a bater nela, aquela em quem atiraram a bola de neve minutos atrás. Eles pensaram que eu ainda estava lá porque a luz ficou acesa. Quem quer que fosse, não era uma criança. Ele parecia muito alto. Talvez fosse um adolescente ou algo assim. Continuei observando e vi que eram duas pessoas dessa vez. Eles começaram a tentar abrir a janela. No auge do inverno, aquelas janelas não eram abertas há meses. Mas uma coisa era certa, eles estavam tentando entrar na casa. Ele então começou a olhar para o andar de cima. E foi então que me abaixei. Não olhei pela janela novamente. Houve um estrondo no vidro do meu quarto. Ele deve ter me visto e jogou algumas bolas de neve. E então simplesmente parou. Minha mãe me ligou de volta para ter certeza de que estou bem e me disse que a polícia estava a caminho. Demorou muito, provavelmente por causa das condições climáticas, mas a campainha finalmente tocou. Desci para confirmar que era a polícia antes de deixar entrar. Era uma policial sozinha, provavelmente na casa dos 40 anos. Ela andou pela propriedade com sua lanterna, enquanto eu ficava dentro de casa e observava pelas janelas. Ela verificou os arbustos, o galpão e o pátio. Quando ela voltou, ela disse que havia pegadas por todo o quintal, mas definitivamente não há ninguém lá fora. Não mais, pelo menos. Ela falou com minha mãe ao telefone por alguns minutos e esperou até que eles chegassem em casa. No final, meus pais chegaram bem, o policial foi embora e eu fiquei mais aliviado. Pode ter sido apenas algum estranho ou alguns adolescentes pregando uma peça, embora o cara tentando abrir a janela me faz pensar o contrário. Se fosse uma tentativa de arrombamento, foi claramente a tentativa mais idiota de todas. Depois de me alertar com as bolas de neve, penso era alguém que estava apenas tentando me assustar.